Meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Hoje, nós convidamos um grande magistrado aqui das Alagoas, um magistrado que eu costumo fazer, como dizia Calmon de Passos, um magistrado daqueles que você encontra nos corredores do fórum, cumprimenta e fala bem. Então, estamos aqui hoje com o doutor Paulo Zacarias, meu amigo fraterno, eu digo um amigo que a magistratura me deu. Nos conhecemos há mais de um quarto de século e é um magistrado que eleva e engrandece a magistratura de Alagoas. Ele tem assento no único juizado que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher, em desfavor da mulher da capital, que é em Arapiraca. E é com ele que nós vamos conversar sobre essa temática tão delicada que é o relacionamento intersubjetivo, onde a mulher ela é desfavorecida pela agressão, pela violência. Mas para não perdermos tempo, meu caro Paulo, eu quero agradecer a sua presença. É sempre uma honra em conversar contigo, em bater esse papo. Sempre me engrandece, você sabe disso, pela minha espontaneidade. E eu lamento que a gente não... O telespectador não sabe, mas você é magistrado, eu sou magistrado, mas a gente não se encontra tanto, né? É verdade. Trabalhando em espaço físico diferente, né? Diferentes, exatamente. Mas a gente se encontra muito pouco. Nesses anos todos, a gente tem se encontrado, claro, mas muito pouco. Então, quando eu me encontro com o nosso Paulo para bater um papo, para mim é sempre motivo de elevação e de intensa satisfação pessoal. Então, em meu nome próprio, em nome da equipe que nos acompanha, em nome da casa, da TV Mar Canal 25, eu quero te agradecer e dizer que você fique à vontade. Sinta-se à vontade aqui. Amigo Jerônimo, é um prazer enorme atender o seu convite e também trazer uma espécie de serviço de utilidade pública. Falar de um tema tão candente, de um tema tão urgente e que é um tema também perene, que é a questão da violência doméstica. Enquanto uma mulher sofrer os maus tratos em um lar, em uma família ou em qualquer relação íntima de afeto, nós, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, os advogados, a classe jurídica de um modo geral... A própria Polícia Judiciária. A própria Polícia Judiciária não medirá esforços para fazer com que as mulheres sejam felizes nas suas relações intersubjetivas, conjugais, como você falou. Entendeu? Eu costumo sempre dizer, Paulo, que se não gosta, se afaste e tal, ninguém fica com raiva. Agora, daí para partir para a violência... É o caminho, não é, que nós sempre recomendamos. Nós temos audiências diariamente envolvendo essas questões e um dos conselhos que nós sempre damos aos casais é esse: se não dá para ser feliz com ele, vá ser feliz sem ele, mas sem violência. Perfeito. Não é? Meu caro Paulo, para a gente iniciar a nossa conversa, nós sempre fazemos isso, nós gostamos de apresentar nossos convidados. E com você não será diferente. Você é daqui de Alagoas, né, Paulo? Eu sou nascido em União dos Palmares. União. Nasci... Aqui na Zona da Mata. Na Zona da Mata, nasci na Serra da Ibira, na zona rural de União dos Palmares. União dos Palmares, né? Me batizei na capela de União dos Palmares, União, né? Quando eu tinha uns 3 anos de idade. Certo. Mas fiz a minha carreira de estudo em Maceió. Quando eu cheguei em Maceió, com 11 anos de idade, eu fui morar com uma tia e fiz minha vida escolar e profissional em Maceió. Maravilha. Ô, Paulo, você é da magistratura de que ano? De 86, Jerônimo. 86. Vou completar agora, em dezembro, 32 anos de magistratura. De magistratura, né, Paulo? E eu posso dar esse testemunho, faço questão de fazê-lo, porque se não fizer, eu próprio não me satisfaço. É esse tempo de serviço que você honra a magistratura. Disso aqui, você é uma referência para a magistratura em termos de seriedade, em termos de ética e, sobretudo, em termos de justeza no comportamento. Eu, Paulo, dou esse testemunho porque é assim que eu te vejo e durante também esse longo tempo que eu estou na magistratura, você é de um comportamento irretocável, Paulo. Geraldo, eu acho que esse deve ser o comportamento de todo magistrado, né? Claro. Todo profissional que faz opção pela magistratura, ele deve ter uma vida, como diz a própria Constituição, né? Uma vida retilínea, né? Um conhecimento jurídico apropriado e uma conduta ilibada, não é? Ilibada, é verdade. Então, um cidadão que não tem conduta ilibada não pode ser magistrado, não pode ser promotor,
não pode ser defensor público, não pode ser advogado, não pode ser delegado, não pode ser delegado, não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim. Verdade. A vida ética é um dever, é o cumprir do cidadão com a sua pátria, não é? Verdade. Com as normas que estão em vigor na sua sociedade. Verdade. Então, essa lição eu sempre aprendi desde os bancos escolares, quando eu advoguei, que eu advoguei 6 anos antes de ser magistrado, não é? E isso tudo eu levei para a magistratura, essa vida que deve ser uma vida normal de todo ser humano decente, né? Paulo, isso que você disse, eu assino embaixo com todas as letras. O juiz, ele tem que estar sempre, tem que ter sempre presente em sua mente que ele é uma referência, ele é um natural líder de comunidade, um natural. Mas, Paulo, vamos falar a respeito do nosso juizado aqui da capital, da violência contra e desfavor da mulher. Isso tem origem, Paulo, na Lei Maria da Penha, é? Exato. Então, eu queria que você falasse um pouco da Lei Maria da Penha, em breve síntese, em breves traços. Jerônimo, a Lei Maria da Penha é a Lei 11.340. Certo. Essa lei, ela é fruto de um movimento brasileiro das mulheres. O Brasil, naquele episódio da Lei da Maria da Penha, aquela senhora lá aquela do Ceará, senhora né? do Ceará, não é, que foi vítima de uma violência muito grande do seu marido, o Marco Antônio Heredia Viveiros, o marido da Maria da Penha. Ele tentou matá-la 2 vezes, eletrocutá-la, queria matá-la afogada. Então, essa mulher ficou paraplégica por conta dessa... Se não me engano, professor universitário, esse cidadão, Professor universitário, lá no Rio Grande do Norte. Hoje ele mora no Rio Grande do Norte. Então, ela procurou os meios legais lá no Ceará e a justiça demorou demais a dar uma resposta. Ela terminou levando o caso para a Organização dos Estados Americanos e a Comissão de Direitos Humanos dos Estados Americanos, dessa Comissão de Direitos Humanos dos Estados Americanos, então, condenou o Brasil pela demora no julgamento do caso Maria da Penha. Condenou o Brasil e concitou o Brasil a criar uma lei especial para combater a violência doméstica, não é? Então, o Brasil foi punido pela Organização dos Estados Americanos. Punido. Foi punido porque, além de ter sido punido na questão financeira, houve uma punição de multa, que já foi paga essa multa e essa indenização por danos morais a essa farmacêutica Maria da Penha. O Brasil foi obrigado a criar uma lei para combater sistematicamente a violência doméstica. Então, um conjunto de entidades, foi um consórcio de entidades, se reuniram, levaram um projeto para o presidente e, capitaneada pela Secretaria de Política das Mulheres da Presidente da República, foi levado ao Congresso e, depois de muitos debates, muitas audiências públicas, foi transformado na Lei 11.340, que é um marco na nossa legislação, um marco histórico, porque pela primeira vez, Jerônimo, o Brasil ficou junto aos demais países civilizados. O Brasil foi o 18º país na América Latina a criar uma lei para combater a violência doméstica, que é essa lei 11.340, que é a lei chamada Maria da Penha, em homenagem justamente àquela vítima dessa agressão. E por conta dessa lei, a lei tem lá um artigo que manda que os estados criem os juizados, entendeu? Especiais para combater... Tratar dessa temática. Dessa temática. E em Alagoas, na gestão do desembargador Zé Fernandes, em 2008, o tribunal tomou a iniciativa de instalar um juizado na capital. E o desembargador Zé Fernandes, na época, tinha até a intenção de colocar, sob a direção desse juizado, uma juíza, uma mulher juíza. Certo. E fez até um movimento para que algumas mulheres se candidatassem a essa vara, que tem o nome de juizado especial, mas a natureza de uma vara criminal. Com essa especificidade de cuidar só dos crimes contra as mulheres. Mas, na época, nenhuma mulher se habilitou a ficar com essa titularidade e eu fui convidado pelo desembargador Zé Fernandes, presidente da época, para assumir esse juizado. E a opção foi que ele transformou
o antigo juizado especial, o 4º juizado especial civil e criminal da capital, certo. transformou no juizado Maria da Penha. E em 31 de maio, vai completar agora exatamente 10 anos, este mês, em 31 de maio de 2008, foi instalado o juizado especial civil. Ele é civil e criminal, é um juizado interessante. Certo. Ele é misto, não é? Certo. Ele é diferenciado de uma vara criminal por isso, porque tem o aspecto civil da Lei Maria da Penha e tem o aspecto criminal. Então, foi instalado o juizado e nós estamos lá até hoje. Até hoje, né, Até Paulo? hoje, é. Paulo, e como é que se encontra a demanda, Paulo? Porque é uma preocupação constante. A que nós demanda devemos é ter. crescente, Jerônimo. Infelizmente, a gente combate demais ao movimento nacional, ao empenho até da ministra Carmen Lúcia, a atual presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, para que essas demandas tenham prioridades nos julgamentos. Nós temos cumprido essa recomendação dela, o nosso tribunal aqui tem atendido essa recomendação e nós temos feito mutirões. Nós fazemos 3 mutirões por ano. Apesar dos mutirões, do julgamento, que a gente procura dar uma resposta célere dentro das nossas limitações humanas e técnicas e estruturais, mesmo assim, a demanda é crescente. Para você ter uma ideia, quando o juizado foi instalado em 2008, transitavam nas varas criminais processos envolvendo violência doméstica, 913 processos, em todas as varas criminais. 913. 13. Muito bem. Esses 913 foram encaminhados para o juizado. Hoje, 10 anos depois, nós já estamos com 9.908 processos. Dado de hoje que eu mandei fazer o levantamento já para informar a você e ao seu público. Sim. Nós já tivemos até um número maior. Nós já chegamos a 11 mil processos, a 10 mil. Hoje nós estamos com 9 mil e pouco, porque nós temos uma equipe hoje maior de pessoal. Você sabe que o tribunal nos deu mais um assessor, né? Hoje nós temos... O nosso Miranda, né? Miranda está me assessorando, está me ajudando. Eu tenho mais um assessor. Mas o Miranda já tem também a comarca dele, né? Ele acumula. Ele 2 dias por semana, ele está me ajudando lá no juizado, me dando essa assessoria lá, esse apoio, né? Certo. Além do doutor Miranda, eu tenho mais um assessor. Só tinha um, agora tem outro. Certo. São 2. Isso propiciou ele julgar mais casos, né? Deu uma dinâmica maior, né? Deu uma dinâmica maior. Por isso eu só estou com 9.908, mas eu tinha 10 mil e tanto no começo do ano. Ô, meu caro Paulo, você falou aí uma expressão que eu captei, que eu peguei e quero saber. É crescente a violência? É crescente, não diminui não. Quer dizer, mesmo fazendo um trabalho pedagógico e tal? Olha, esse trabalho, a Lei Maria da Penha, Jerônimo, tem três eixos. O primeiro eixo é a prevenção. Perfeito. O segundo eixo é a punição e o terceiro é a erradicação da violência doméstica. Essa erradicar a violência doméstica é um sonho, não é? É uma utopia, É né? uma utopia que nós vamos buscá-la sempre, né? Porque Claro. no dia que o homem acabar com a criminalidade, nós vamos ter um mundo de anjos e de pessoas puras, não é verdade? Mas a lei tem esse eixo. Então, para diminuir a criminalidade, só com muita educação. Para você prevenir o crime, você tem que começar em casa, começar na escola, começar com as crianças. As crianças não podem replicar para a sua vivência diária o que vê em casa. Então é preciso um trabalho pedagógico, entendeu? De longo prazo, para que as pessoas cheguem um dia a um nível de que menina e menino, homem e mulher, são iguais perante a lei. A cultura hoje é de uma plena desigualdade. Daí porque a lei veio justamente como uma ação afirmativa para dar uma garantia maior à mulher por conta disso, né? Então, quando a gente tiver essa cultura da igualdade plena entre os sexos, entre as pessoas, aí nós vamos ter a diminuição da criminalidade contra a mulher. Enquanto isso não surgir, vai ser um sonho nosso. Eu quero voltar a essas causas. Agora, esse aumento de número de casos em que a mulher é vítima, se atribui a que isso, Paulo? Você já detectou lá no juizado? Vários fatores. São vários fatores. Vários fatores. Não é uma coisa isolada, então, são vários fatores. Lá nós temos desde a péssima criação doméstica,
a baixos valores axiológicos no ambiente familiar, até a questão da droga, do álcool, entendeu? Se você for catalogar os processos que nós temos lá, eu posso dizer com segurança, Jerônimo, que 90% tem por trás a questão da droga e do álcool, entendeu? Pelo amor de Deus. Todo final de semana eu recebo inquéritos novos, pessoas que foram presas em flagrantes por questão de álcool, de droga, entendeu como é? A questão patrimonial, a questão sexual também tem, mas em menor quantidade. Mas a ameaça que as mulheres sofrem, em sua grande maioria, e as lesões corporais, que são o forte do nosso juizado, é lesão corporal leve e ameaça. A maioria tem pano de fundo o uso de entorpecente e álcool. O meu caro Paulo, aqui no diversos convidados nós trouxemos aqui, diversas autoridades que passaram por aqui, sempre que possível a gente aborda essa questão da formação do caráter do indivíduo. E pelo que o senhor me disse aí, o ambiente doméstico, ele é fundamental para dotar o indivíduo de um caráter saudável, né? Você falou aí que às vezes o indivíduo traz de casa um exemplo. A família é o berço de tudo, né? É ali onde você respira o primeiro ar, né? Onde você recebe as primeiras lições. E você só aprende com exemplo. Então, a criança precisa ver o exemplo dos pais em casa. Se você vê o exemplo de um pai que é carinhoso com a sua companheira, com a sua esposa, é carinhoso com o filho, que trata com respeito, com consideração, isso a criança vai assimilar e vai reproduzir na sua vida. Mas se ele vê um pai com palavrões, uma mãe com palavrões, entendeu? Discussão constante. Agressão, entendeu? Às vezes. Agressões recíprocas. Sem respeitar a dignidade do outro, diminuindo a autoestima do outro, entendeu? Então, a criança vai achar que isso é normal e reproduz. Na vida adulta. E isso tem que começar na família. Se você não tiver valores, entendeu? Morais, éticos dentro da família, você não vai corrigir uma criança. Estamos perdidos, literalmente é essa expressão, estamos perdidos. Estão perdidos, você vira um animalzinho, né? É verdade. O que diferencia o homem do animal, o que é? São os valores morais e éticos, né? Religiosos, não é? É verdade, Paulo. A Lei Maria da Penha é uma lei boa, Paulo? É boa. Olha, Jerônimo, é uma lei boa. Ela é hoje a lei mais conhecida do país. Nós temos o DISC, entendeu? 180, que... Paulo, isso é importante. Se a mulher sofreu alguma violência, é discar? 180. Certo. 180. Atende, Paulo, atende? Atende e faz o encaminhamento. E ela deve procurar a delegacia mais próxima do seu bairro. A porta de entrada. É bom você fazer essa pergunta sua, é muito importante. Eu quero aqui esclarecer para as mulheres, espero que as mulheres não sejam vitimadas, mas se forem vitimadas, a primeira pessoa que ela deve procurar é a delegacia, a delegada ou o delegado do bairro mais próximo para registrar a ocorrência. Não deixe de registrar a ocorrência, porque é a partir do boletim de ocorrência que gera-se ali um inquérito. E aquele inquérito vai prosseguir e dali vai se transformar numa ação penal. Paulo, e a mulher que se omite, ela está incentivando a violência contra ela mesma. Correto. Então, se ela... Jerônimo, eu já ouvi relatos de muitas delas dizendo, olha, eu só cheguei a esse ponto que eu não aguentava mais, mas já vi sofrendo há anos, entendeu? Então, se ela tivesse procurado no início a delegacia ou o Ministério Público, entendeu? Ou a Defensoria Pública, ela tinha estancado aquela violência. Mas se ela vai deixar para o caso estourar na última consequência, tem um caso mais grave, aí ela vai facilitar a vida desse agressor. E às vezes essa aceitação, essa paralisia, vamos chamar assim, se dá em razão da condição econômica da mulher, né? A dependência econômica, né, Paulo? Esse é um fator que inibe muitas mulheres de procurarem as delegacias e procurarem as instituições encarregadas de combater a violência, que são o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Juizado e as delegacias. Muitas delas, por essa questão econômica que você fala, se sujeitam, entendeu? Se submetem aos maus tratos permanentes, se submetem a humilhações e a discriminações. E a gente tem, inclusive, como política pública, incentivar as mulheres a saírem dessa situação de dependência econômica.
ela só pode sair, Jerônimo, se ela se formar, se ela tiver uma profissão, se ela se profissionalizar, adquirir um meio de subsistência digna, para poder não ficar o tempo todo dependendo nas mãos de um por conta de um salário mínimo, meu salário mínimo ou um percentual de pensão alimentícia. Então, a gente incentiva as mulheres para que elas tenham autoestima, tenham uma profissão e tenham a sua renda. Agora, pasme, muitas delas têm uma vida financeira boa, independente, e o cidadão é que depende dela e ele maltrata a mulher. Pelo amor de Deus. Já aconteceu muito caso, de lá no meu juizado, de a mulher não depender do homem. Mas E por que ela aceita essa situação horrível, terrível? aí é que vem o mistério da vida. Como é que se explica uma mulher, muitas vezes, como eu já tive caso lá de mulher médica, psicóloga, professora universitária, viver com um sujeito que tem uma condição intelectual menor do que a dela, uma vida financeira menor do que a dela, e às vezes se submete a E onde é que viver... está esse mistério, pô? Na natureza humana, você não sabe. Você não sabe, eu já vi lá um policial, aqui com todo respeito aos policiais, Sim. que eu tenho a maior admiração aos policiais, um policial ganhando menos do que eu, com 3 mulheres, Jerônimo. 3? 3. Como é que pode um policial, um cabo da polícia, Esse rapaz é para viver lá para a banda ter do Oriente Médio. ter 3 mulheres, enquanto nós que temos uma condição financeira melhor, só temos uma. Então, e essas 3 mulheres sofrendo na mão do homem desse. Isso é o quê? Como é que se justifica um negócio desse? Entendeu? É verdade. Pô. Aí, não sei o que o cidadão desse tem, que faz com que uma mulher se apaixone por ele. Bom, será que esse cara está na classificação dos lindões? São chamados lindões. Deve ser. É a única justificativa, Mas né? se você olhar fisicamente, não é não. É um mistério. É um mistério da natureza feminina. É um mistério. Paulo, e aí, já aproveitando essa informação sua, essa violência, ela se dá somente na classe. Você falou que não, mas se dá. Qual é a faixa, vamos dizer assim, de nível, qual o nível social onde há a maior presença de violência? A violência doméstica, Jerônimo, ela é muito democrática, está em todas as faixas sociais. Agora, as que mais procuram as delegacias é aquela classe C e D, mas que tem Você falou aí. agressores da classe A, da classe B, entendeu? Da classe C, todas as classes. Agora, muitas, por conveniência, da classe A e B, não procuram as delegacias, não procuram o juizado. Muitas, mas algumas, quando chegam a um limite insuportável, procuram. Hoje mesmo, antes de vir aqui para o seu programa, hoje eu recebi uma vítima em que o agressor é um advogado. Pelo amor. Um advogado, entendeu? Já teve caso lá que a vítima foi agredida por médicos, professores universitários, advogados de certo renome, prestígio na sociedade, entendeu? Então, eu digo assim, a violência contra a mulher é em todos os níveis. É como você disse, ela é bastante democrática. Democrática. Eu tenho uma clientela muito grande da parte alta de Maceió, mas também tenho da parte baixa, aqui de Ponta Verde, da Jatiuca, entendeu? Da Ponta da... Só para a gente avivar mais isso aí, você falou muito da origem, da etiologia do álcool e da droga. O álcool também é uma droga, então vamos lá. Mas nessa classe mais alta, qual é a origem dessa violência? Mesma coisa. Também, pô. Droga, álcool. O que eu lhe atendi hoje, brigaram os 2 bêbados. Pelo amor de Bêbados, Deus. entendeu? Os 2 bêbados ficaram trancados lá no apartamento e o cidadão lá se desentendeu com a companheira e começou a dar chute, começou a dar murro, ela gritou, socorro, a vizinha o viu do prédio, ligou para a polícia foi e prendeu ele. E ele está com tornozeleira... Um advogado? Advogado, com tornozeleira eletrônica. Pelo amor de Deus. Você veja, né? Que constrangimento. A que ponto nós chegamos? Nós chegamos num advogado com tornozeleira eletrônica. Ele foi até pedir para tirar a tornozeleira eletrônica. Entendeu? Mas a mulher já fez as pazes com ele. Eu já mandei dar vista pro promotor para poder... Já fez as pazes? Já fez as pazes. Ô, Paulo, você faz um trabalho... Eu sei, Paulo, e você é duro com relação a esse tipo de comportamento. Você não é de tergiversar em tomar medidas, quando eu digo duras, medidas de repreensão pedagógica, mas de forma dura.
Você tem feito muito isso, né, Paulo? Esse trabalho pedagógico, né? Tenho. Nós temos lá, juizado, Geraldo, no nosso juizado, nós temos uma equipe muito boa, chamada equipe multidisciplinar, formada por 2 psicólogas e 3 assistentes sociais. Então, esse pessoal, eu encaminho para a nossa equipe para ouvi-los, para serem escutadas essas mulheres, para ouvir também os homens e a gente procurar fazer um trabalho de conscientização, de sensibilização para não repetir aquela agressão, entendeu? Você se envolve também nesse trabalho pedagógico? Nós damos palestra aos homens, mostramos os efeitos, entendeu, perversos da criminalidade, especialmente da criminalidade contra a mulher. Mostramos até que isso tem um custo no Brasil, por incrível que pareça. Uma mulher agredida aumenta o custo do Brasil, porque dá prejuízo, entendeu, à saúde dela, ela vai ter que muitas vezes se ausentar do trabalho por conta da agressão que sofreu, vai ter despesas com médico, vai ter despesas com remédios, entendeu? Vai ter despesa com psicólogo para se tratar, etc. Então, isso tem um custo também. A gente mostra que não vale a pena, entendeu? Resolver as querelas sociais, familiares, na base da violência. Paulinho, o diálogo é o melhor caminho. Paulinho, tudo e por tudo, os efeitos da violência em favor da mulher são chamados efeitos altamente negativos para o nosso país e para o nosso Estado. Tanto de ordem pessoal, como familiar, como trabalhista, como social. O crime estremece toda a sociedade, né? E por isso que a gente faz um trabalho no sentido de proteger a mulher, mas também sensibilizar os homens, porque a gente tem que curar o chamado agressor, não é? Agressor, daqueles que são realmente agressores, porque também tem os casos, Geraldo, em que o cidadão lá é acusado de cometer um crime e ele não é o autor daquele crime. Às vezes é a própria mulher, às vezes a vítima é ele, entendeu? E a mulher se passa por vítima, mas Vou querer aprofundar esse assunto com você já no retorno. Vamos fazer uma pausa? Sim. O nosso diretor já fez um sinal, então eu vou fazer uma pausa rapidinha para os apoiadores do programa e nós retornamos em seguida. Ok. Meus amigos e minhas amigas, sempre agradecendo a honrosa audiência, nós voltamos já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando aqui, conversando com o magistrado, Dr. Paulo Zacarias da Silva, que tem jurisdição no único juizado que trata da violência em desfavor da mulher. É com ele que nós estamos conversando e vendo nessa temática tão desgastante, eu chamo de desgastante, para qualquer um de nós. No final do primeiro bloco, o nosso caríssimo Dr. Paulo sinalizou com situações em que o homem é vítima.
Vamos saber como é isso, né? Deve ser também um negócio complicado. Como é isso, Paulo? A nossa experiência lá nas audiências e nos relatos, Jerônimo, a gente observa que muitas vezes a mulher, ela cria uma situação para se vitimar. Era por questões de ciúmes, por qualquer desencontro da vida dela conjugal com aquele companheiro, ou namorado, ou ex-namorado, ou noivo, ou ex-noivo. Então, ela procura criar uma situação para se vitimar. Ela faz tudo para que o cidadão a agrida. Quando ele não reage às provocações dela, aí ela parte para As vias de fato? a via de fato com aquele cidadão. E geralmente na via de fato, ela se arranha, se machuca, tem algum hematoma, e ele também sofre os arranhões dela. O que é que acontece? Ele não vai fazer o exame de corpo de delito e ela vai. E com o exame de corpo de delito dela, ela chega lá na delegacia e lavra um BO contra o suposto agressor e ele vai responder um processo criminal por conta disso. Durante a instrução, a gente verifica que, na verdade, a agressão partiu dela. Ela que foi quem iniciou a agressão, ele apenas reagiu àquela injusta agressão e nessa reação, muitas vezes, ela se arranhou, se machucou levemente, porque uma lesão, quando é grave, as consequências são maiores. Mas uma lesão leve, hoje, pela lei interpretada pelo Supremo, mesmo na lesão leve, a ação é pública incondicionada. Não pode mais a mulher renunciar. Ela já sabe disso. Então, ela vai, presta queixa, aquela queixa vai se transformar num inquérito e vai o cidadão denunciado por lesão corporal e vai ter que responder o processo. E quando a gente conclui a instrução, vê que ele não foi o autor daquela suposta lesão que ela apresentou inicialmente. E a gente, muitas vezes, absolve o cidadão porque ele apenas se defendeu de uma injusta provocação da vítima, entendeu? Isso tem ocorrido e com bastante frequência no nosso juizado. E aí, não só o Ministério Público... Pede a absolvição. Mas ainda, veja bem, e aí não só o Ministério Público, como o próprio magistrado, bem como o pessoal encarregado da persecução criminal, tem que estar muito atento, né? Muito, porque se a gente não tiver uma prova bem segura, vai terminar, às vezes, punindo injustamente uma pessoa que não causou aquela lesão noticiada pela vítima. Meu caro Paulo, eu anotei aqui um levantamento feito pela fonte Diversidade Sexual e Homofóbica no Brasil. Quero tratar com você depois. Sim. Mas eu queria levar à consideração dos nossos telespectadores, Paulo, primeiro o seguinte, a Lei Maria da Penha alcança quem? Olha, a lei fala, digo sempre como a lei fala especialmente em mulher, vítima mulher, Isso. mas tem um artigo, que é o artigo 4º da lei, que diz que ela também se aplica nas relações homoafetivas. Então, uma relação... Há um comando específico. Né? Independe de orientação sexual, diz a lei. Certo. Então, numa relação homoafetiva, né, a parte frágil daquela relação tem a proteção da Lei Maria da Penha. Da Penha, né? Tem. Agora, o fato concreto é que vai dizer, Certo. entendeu, quem é a parte frágil daquela relação. Né? Porque a lei fala, Jerônimo, que o núcleo interpretativo da Lei Maria da Penha é esta questão de gênero, entendeu? O gênero. Na relação onde há uma questão de gênero, há um sujeito que está com uma força maior do que o outro, que tem uma preponderância maior do que o outro, entendeu? Que tem uma dominação maior do que o outro. Então, aquela parte que é dominada é que é a parte frágil. Então, como é a mulher, nessas relações sempre é a parte mais vulnerável, entendeu? Mais frágil e mais sujeita a sofrer esse tipo de crime, então está presente a questão de gênero. Se o fato ocorreu num ambiente doméstico, quer dizer, onde eles convivem, né? Num ambiente familiar, marido, mulher, pai, bate na filha, irmão que bate na irmã, entendeu? Cunhado que bate na cunhada, primo que bate na prima, o neto que bate na avó, que eu já tive casos
desse que Certo. o neto é alcançado pelo ambiente familiar, pela situação familiar. Então, está abarcado pela Lei Maria da Penha. Então, são os 3 ambientes: relação doméstica, familiar e na relação de afeto. Noivo bate na noiva, namorado na namorada, ex-namorado que bate na ex-namorada, entendeu? Por razões as mais variadas, entendeu? Então, nessas relações todas está a atração, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Bom, para a gente logo afastar, nessas relações homoafetivas, por exemplo, envolvendo 2 homens, Sim. a Lei Maria da Penha alcança. A parte mais fraca? Alcança a parte mais fraca. Certo. Que o caso concreto vai dizer quem é, né? Certo, claro. Porque você vai tem perceber. um que toma conta da casa, que manda, que Certo, cozinha, certo, que certo, compra certo, as coisas, né? Tem o Perfeito. mantenedor, né? E Perfeito. tem outro que fica apenas... Só para deixar isso claro, quer dizer que nas relações entre 2 homens, a Lei Maria da Penha também tem aplicabilidade. Né? Tem. Relações homoafetivas, né? Bom, qual é a distinção para os nossos telespectadores, tratando de mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais? Qual é a distinção que existe? Lésbicas são aquelas mulheres que têm relações sexuais com outra, né? Com outra mulher, né? Certo. Bissexuais são mulheres que têm tendência para os 2 sexos. Certo. Não é verdade? Ela tanto aceita o homem, como aceita a mulher. Aceita a mulher, Certo. É. E transexuais, pô? Transexuais é aquelas que fazem operação para cirurgia, né? mudar de sexo, né? Certo. Fazem cirurgia, né? Hoje já faz aqui no Brasil, né? Faz. Bom, só para a gente que dá sempre uma informação aos nossos telespectadores, há uns anos atrás, eu tive na minha jurisdição uma questão que era de mudar os documentos, né? Sim. Mudar a documentação. Certo. E eu vi um rapaz, eu vou usar uma expressão, você vai entender, ele era um homem aprisionado, ele era uma mulher aprisionada no corpo de um homem. De homem, existe. A tal ponto que naquela ocasião ele saiu daqui para um país da Ásia, um país desses da Ásia, para fazer a cirurgia. A cirurgia, porque aqui no Brasil não fazia ainda. Mudança de sexo, Isso acontece. E eu me lembro que lá nos depoimentos, um namorado tinha agredido. Ele tinha agredido. Pois é. Aquilo me Essa entristeceu pessoa tanto. seria hoje protegida pela Lei Maria da Penha. Pois é. E tem mais um dado, a mãe estava lá, mas o pai não estava. Estava não, né? A mãe estava lá, ali de lado, apoiando. Eu fiz questão de fazer pergunta nesse sentido. E o pai deixou a casa, rapaz. Geralmente a mãe, não é a figura que dá mais carinho, mais atenção e que melhor compreende essas pessoas que são seus filhos que ela gerou, né? Então a mãe geralmente é mais presente, entendeu? A mãe não olha se o filho tem tendência A ou tendência B. A mãe ama incondicionalmente. Daí porque ela está presente na vida dos filhos. E os pais muitas vezes têm vergonha dessa situação, né? Paulo, e nesse episódio ainda, não me deixou de introjetar uma pontinha de tristeza. O pai saiu de casa, rapaz. Aí foi radical. Ele abandonou a casa, não rapaz. justificaria, não é, uma atitude dessa. Isso faz com que essas pessoas precisam se elevar ainda moralmente, espiritualmente, não é, para compreender que o filho escolheu aquela opção, né? Pelo amor de Às Deus. vezes é uma condição que ele... Hoje está provado que é uma questão genética, né? Genética, Genética. Então, não se pode abandonar o filho por conta disso. Pelo contrário, se o filho tem essa tendência, você tem que ter presença mais na vida dele. Dar mais amor, mais carinho, né? Não abandonar o filho numa situação dessa. Abandonou a família, abandonou a mulher também. Chegou a esse ponto. Então, é censurável essa conduta dele, né? Paulo, eu ainda peguei aqui para conversar com você. Eu andei fazendo umas incursões e eu fiquei estarrecido, porque não é a minha área de atuação. O nosso país é um país altamente preconceituoso, né, rapaz? Altamente preconceituoso. Eu estava vendo nessa fonte, né, diversidade sexual e homofóbica no Brasil. Eu quero só passar para os senhores e para as senhoras essa informação. É uma fonte recente, que é de 2016, mas em termos de preconceito. Repare bem, 92% da população do nosso país tem preconceito em desfavor das lésbicas. 90% em desfavor das bissexuais. E 93% em desfavor dos travestis. E 91% em desfavor dos transexuais. Quase 100%. Tudo acima da casa de 90%. Você faz alguma análise crítica disso? Isso é fruto, Jerônimo, da nossa cultura patriarcal, entendeu?
nossa cultura medieval. O Brasil ainda não está naquele patamar de chamado países civilizados, países que aceitam a diversidade de gênero, a diversidade de opção sexual, a diversidade de cor. Nós ainda somos um país que temos a discriminação racial ainda embutida no nosso subconsciente coletivo, né? Verdade. Então, infelizmente, essas pessoas não aprenderam a conviver com a diversidade. Quando a gente aprender a viver com a diversidade, nós vamos dar um pulo, entendeu, de civilização muito grande. Então, se tem esse preconceito todo, é porque nós, brasileiros, ainda estamos, posso dizer assim, atrasados, entendeu? Culturalmente, por conta dessa cultura ainda machista e medieval e patriarcal que nós temos na cultura brasileira. Olha, Paulo, só repetindo, lésbica, 92% da população no nosso país tem preconceito, 92%. Isso aí é uma cultura daqueles países do Oriente, né? Bissexuais, 90%. Isso é uma cultura atrasada. Infelizmente, nós temos que mudar esse perfil. E eu repito, o que nós falamos no começo da nossa conversa, só através da educação. Educação, né? Da cultura, da leitura, de aceitar o outro como o outro é, entendeu? Quando a gente chegar a esse ponto, a gente vai tolerar essas pessoas com essa opção de vida diferente da nossa. Porque nós não somos modelo para ninguém, né? Na verdade, nós temos que respeitar as pessoas como as pessoas são e não querer que elas sejam iguais a nós. Né? Paulo, eu costumo sempre dizer aqui, a regra básica do catolicismo, né? A regra básica vem embutida no Sermão da Montanha. Mas no Sermão da Montanha existe uma regra que eu considero a regra de ouro, né? Que é a seguinte: não faças ao outro o que você não quer que façam a si próprio. Basta isso. É a lei áurea. Basta o indivíduo ter essa consciência. Eu não vou fazer ao meu próximo o que eu não quero que faça a mim. Se todo mundo cumprisse isso, a gente teria menos conflito, né? Muito menos. Menos conflito na sociedade, né? Aliás, Paulo, era respeitar o outro como o outro é. Aliás, eu já aproveito para lhe fazer um questionamento. Esse preconceito que eu estou aqui trazendo a você, que eu estou trazendo a colação, ao seu conhecimento, ele certamente é um dique de contenção violento para levar para o judiciário, para as autoridades, informações com relação à agressão. Olha, você falou bem, um dique para estancar, entendeu? Esse espírito selvagem que todos nós temos. Será, Paulo, que na própria delegacia, no próprio ambiente da autoridade, há também uma certa reação? Pelo amor de Deus. Com certeza, infelizmente há. Olha, Jerônimo, se todo mundo cumprisse esse preceito bíblico que você falou aí, que está embutido no Sermão da Montanha, não é verdade? Nós viveríamos numa sociedade mais tolerante, mais amorosa, né? Mais aceitável. Como a gente não tem esse espírito bíblico que você falou aí, a gente vive aí brigando, às vezes, por besteira. Por qualquer pedacinho de coisa, as pessoas se degradiam. Não pega só assim, não. Eu tenho um grande amigo, um empresário, um indivíduo cumpridor de suas obrigações. Ele, há uns anos atrás, casou uma filha. Aliás, a única filha dele. Eu, conversando com ele, eu disse: e aí, alguma recomendação ao noivo? Ele disse: fiz. Deixei de fazer, não. Disse que ele chamou o rapaz. Eu disse: até gosto muito dele, Jerônimo. Aí eu o chamei, junto com meus 2 filhos, e disse: olha, fulana de tal, nós gostamos muito dela. Você vai casar com ela. Se você não gostar, devolva. Que nós aceitamos ela de volta. Agora não bata, não. Não bata, não. Foi. Se bater. Mas ele disse com os olhos de cão raivoso. Certo. Olha, você não gostar, você devolva. Que nós aceitamos. Agora não bata, não. Ele, como pessoa de juiz, aceitou essa recomendação e cumpriu. O rapaz disse que se assustou com os olhos dele. Eu estou chamando de cão raivoso, mas o rapaz disse, ele olhou para mim com um olho de cão danado. Foi, né? Eu não sei que olhos são esses, não. Com certeza, esse rapaz até hoje trata bem essa moça, né? Vive bem, com o maior carinho. Paulo, e os números, Paulo? Vamos aqui aos números aqui de Alagoas. Como é que está isso, Paulo? Olha, o número de Alagoas reflete o Brasil. Como eu falei já com você no começo da nossa conversa, esse número, infelizmente, é crescente. Como a lei está sendo muito divulgada, muito conhecida, Jerônimo, aí as mulheres criaram mais coragem, estão mais empoderadas e estão denunciando. Existe aí uma subnotificação grande. Existem muitas mulheres que sofrem e não procuram as delegacias, não procuram o juizado,
não procura o Ministério Público, não procura a Defensoria. Ainda há... A gente chama isso de demanda reprimida. Reprimida. Ainda existe isso, entendeu? Mas com o conhecimento da lei, com a divulgação e com esse trabalho que a gente faz nas escolas, de vez em quando eu sou chamado para falar nas escolas, nas universidades, nas escolas privadas também, nas escolas públicas, entendeu? O tribunal tem uma coordenadoria na pessoa da desembargadora Elizabeth, né? Nós temos uma equipe que trabalha com esses agressores. Então, as mulheres estão tendo mais coragem, estão denunciando. Por isso que o número é sempre crescente, entendeu? A gente espera um dia, é um sonho nosso, é uma aspiração de toda a nossa sociedade, que um dia isso diminua. Um dia isso se reverta. Certo. E que a Lei Maria da Penha não seja mais necessária. Isso é um sonho nosso. É um sonho. É um sonho nosso. Isso é utópico. É a utopia, é. Ô, Paulo, vamos falar só por curiosidade. Você que é um estudioso, na Europa também não muda não esse quadro não, né? Não, em países como, o Brasil, como França, Inglaterra. Tem. Eu estive, o ano retrasado eu estive na Espanha e conheci lá uma brasileira que mora lá há muitos anos e ela me disse que a violência doméstica na Espanha, entendeu? É muito frequente também e lá as causas são patrimoniais. As causas são patrimoniais. Então, a violência doméstica ela é universal. Nos países do Oriente Médio, a violência ainda é mais cruel com a mulher, certo. É mais perversa, entendeu? Nós temos conhecimento aqui de absurdos. E o Brasil, quando fez a lei, já fez inspirado na lei espanhola. A nossa lei brasileira, Jerônimo, ela é quase que uma cópia da lei espanhola. Em Portugal tem lei que combate a violência doméstica. Portugal também é muito violência doméstica, entendeu? Na França, isso é universal, entendeu? É universal. Agora a gente procura informar que tem países onde há uma menor incidência. Suécia, por exemplo, entendeu? Aqueles países, nos Estados Unidos tem violência, mas não é no grau que nós temos aqui. Já há uma maior consciência, maior respeito às pessoas. O Paulo, a gente falou com essa questão em relação à violência, porque tem a violência doméstica, que a lei alcança, né? A violência doméstica familiar. Eu tomei conhecimento, Paulo, de um cidadão que tem uma filha que ela é bissexual. E ele confiscou o telefone celular dela. Isso não é uma violência, não? Não agiu certo. Isso aí ele cometeu um crime. A Lei Maria da Penha alcança também? Alcança. Não pode fazer isso não, entendeu? Ele não, isso chama-se... Confiscou o telefone da moça? Aí é um crime patrimonial, né? E a lei fala isso, proteger a mulher moralmente, sexualmente, patrimonialmente, fisicamente, entendeu? Mas moralmente ele também. Também. Então ele transgrediu a Lei Maria da Penha. Se ela procurar a Delegacia das Mulheres, com certeza o cidadão vai responder o processo. Com certeza, entendeu? Porque ele não pode restringir o direito da mulher de ter o seu telefone, entendeu? Chegam lá algumas causas nesse sentido, algumas ações nesse sentido da violência familiar. Chega muita coisa. Chega. Nós temos muitos casos desses lá, entendeu? Temos né? Irmão. Ó, Geraldo, por que pareça, eu tenho lá um caso, e está lá em tramitação ainda, de um irmão que bateu na irmã por conta de um suco. Um suco que a irmã fez para ela e ele foi e tomou o suco da irmã. Como a irmã disse que não era para ele, por conta de se entender, ele vai e deu um soco na irmã que o olho inchou. Amor de Deus. Por causa de um suco, veja bem, uma coisa tão simples, entendeu? Morava com o irmão dentro de casa, no mesmo apartamento. Quer dizer... Classe social, Paulo, aí? A, B ou C? Classe A, da Ponta Verde. E o cidadão, a cidadã, a menina, a irmã, foi pedir socorro à mãe que morava no outro andar, era o mesmo prédio, morava no terceiro, outro morava no quarto andar, ele foi chamar a irmã e o irmão ainda agrediu com palavrões a própria mãe, quando a mãe foi defender a filha do irmão. Então você chega num ambiente desse tão íntimo, né, que devia ser um ambiente de calor humano, com muito carinho, de um irmão cuidar bem do outro, né? Trata bem. Agora, por causa de um suco, o camarada vai e bate na irmã. Você imagine a quantas anda a situação dessa relação familiar. Um absurdo, né? Paulo,
Em termos de polícia judiciária, em termos de atividade persecutória, depois eu vou dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. Nós estamos bem, Paulo? Olha, nós temos na capital 2 delegacias. Uma na parte baixa, ali perto da Praça dos Martírios, e outra lá no Tabuleiro. Certo. Entendeu? A estrutura das delegacias de Maceió não é das melhores, Jerônimo. Pelo amor de Deus. Há uma queixa muito grande, nós não temos nem agentes, entendeu? Agentes suficientes para recepcionar as queixas. As delegacias também estão sucateadas, não há o equipamento necessário para dar total apoio às mulheres. Porque, Jerônimo, a abertura de um inquérito para apurar uma violência doméstica para uma delegacia. Uma mulher, quando vai prestar uma queixa, pela Lei Maria da Penha, o delegado tem que parar tudo, dar prioridade àquela mulher e no local onde ela sofreu a violência. Imediatamente. Imediatamente. Se o cidadão estiver lá, tem que prendê-lo. Se ele estiver em casa, tem que tirar ele de casa e botar a mulher em casa com os filhos, entendeu? E tem que dar todo o apoio para que a mulher não sofra uma nova violência. Então, essa estrutura de dar um apoio integral à mulher, conforme a lei manda, infelizmente as nossas delegacias, os nossos órgãos de persecução penal, como você falou, não estão aparelhados. A nossa luta, a luta do Estado brasileiro é essa, é dar todos os instrumentos necessários para que as mulheres possam ter um total apoio, né? Porque se nas delegacias, que é a porta de entrada, ela não tiver esse apoio necessário, vai ter uma proteção de qualidade inferior. Ô Paulo, e a banalização? Uma coisa que me preocupa é a banalização. Deixa eu lhe dar um exemplo. Eu tenho conhecimento de uma moça, de uma jovem que sofreu uma violência e aí, Paulo, houve uma notificação para o indivíduo. Eu fiquei assim olhando, eu não estou entendendo. Ela foi lá, prestou a queixa e a autoridade policial notificou a pessoa para comparecer lá. Está correto esse procedimento? Não. Ele não devia se encaminhar imediatamente para resolver isso? Se fosse em flagrante, ele deveria ir levar logo o sujeito para ser ouvido na hora. Mas se ela foi prestar uma queixa depois de muito tempo que sofreu a agressão... Não foi depois de muito tempo, não. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia. Ah, não. Aí ela teria que ir de imediatamente atrás dele, entendeu? Para ouvi-lo, ouvir a versão dele. A lei diz, tem que ouvir a mulher, tomar por termo a termação das suas Eu declarações. estou falando isso porque a questão, quando ele for notificado, dele assassinar ou voltar a agredir corre esse risco. Não é verdade? Por isso que eu disse que as delegacias não estão aparelhadas suficientemente para darem a total proteção à mulher. Porque uma delegacia preparada tem que ter um veículo pronto na hora lá de plantão, para assim que a mulher chegar para prestar a queixa, ouvir essa mulher e de imediato ir no local da cena do crime, colher todos os elementos, ouvir a vizinhança, pessoas que tomaram conhecimento daquele fato e ouvir. O que a gente vê, Jerônimo, lá, sabe o que é? É uma queixa muito recorrente da doutora Maria José, que é a nossa promotora, é que os inquéritos muitas vezes são feitos e as pessoas que tomaram conhecimento do fato não são ouvidas. Aí eles ouvem os condutores dos presos, quando há o flagrante. Ora, o condutor, ele é a pessoa menos indicada para ser o testemunho do processo, porque ele já pegou o fato já acontecido, claro. Não é verdade? Ele não sabe o que foi que a mulher sofreu. A mulher vai dar a sua versão, ele vai levar o agressor para a delegacia e lá eles vão ser ouvidos pelo delegado. Aquele agente policial que foi lá, levou o sujeito em flagrante, não era para ser testemunha. Quem devia ser testemunha é o vizinho, quem tinha pessoa dentro de casa, o filho da vítima que muitas vezes presenciou o fato, o irmão, o pai, enfim, quem estivesse naquele ambiente familiar e não o condutor do réu, que muitas vezes são as únicas pessoas que foram arroladas como testemunha. Então, até essa preparação para elaborar bem o inquérito policial tem que ter Perfeito. dos agentes que promovem a persecução penal. Perfeito. Ô, meu caro Paulo, nós estamos aqui encerrando, lamentavelmente, já recebi o sinal, nós estamos encerrando. Quero de logo agradecer a presença do amigo e quero deixá-lo para, em breve síntese, fazer uma exortação à nossa sociedade, e sobretudo às mulheres, para que não aceitem, sob hipótese alguma, esse tipo de procedimento em desfavor delas.
e que eu sei que você vai deixar lá o juizado com as portas abertas para receber. Por favor. A minha palavra às mulheres é que elas têm o direito de ser felizes. Todas têm direito à felicidade, de viver bem com seus companheiros, com seus namorados, seus noivos, com seus parentes, enfim, dentro de casa. Que você não deve conviver com uma pessoa que lhe maltrata. Não deve conviver com uma pessoa que não lhe respeita. Você como uma pessoa que merece toda a dignidade da pessoa humana. Você tem direito a viver sem violência, de ter o seu direito, de ter o seu próprio corpo, de ser a sua voz, de ter a sua independência como ser humano que você é. Se tem alguém atrapalhando essa sua felicidade, você deve denunciar, não deve se calar. Porque se você se calar, você vai continuar sofrendo e vai fazer com que essa cultura da violência perpetue, continue. E nós não queremos que uma sociedade seja violenta. Perfeito, queremos uma sociedade de paz. Perfeito. E paz começa em casa. Perfeito. Paulo, sucesso para você. Seja muito feliz no seu ambiente de trabalho e na sua vida. Nós estamos à sua disposição. Quando você Muito quiser obrigado. falar comigo sobre esse tema, com o seu público, com os seus telespectadores, é um prazer imenso conversar comigo. Satisfação e a honra são nossas. Meus caros telespectadores, muito obrigado, sempre agradecendo essa honrosa audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.